Bom dia a todos. O meu nome é Bruna Santos, sou farmacêutica e atualmente estou a exercer funções na Migra Portugal e venho hoje falar-vos um pouco sobre a gestão da enxaqueca e das cefaleias no dia a dia. Não podemos falar sobre a gestão da enxaqueca e de outras cefaleias sem começarmos por falar do grande impacto que estas doenças têm na vida de quem com elas vive, começando então pelo impacto pessoal. A maioria dos doentes refere que a sociedade não compreende a sua cefaleia, sente muitas vezes vários sentimentos de incompreensão, mesmo por parte das pessoas que o rodeiam, e depois também pode estar sempre associada à depressão e também à ansiedade. Por isso é muito importante a pessoa aprender a gerir a sua doença da melhor forma, procurar apoio, nomeadamente junto das pessoas que convivam também com a mesma doença, é também muito importante partilhar as suas vivências e também, se for necessário, procurar o apoio de um psicólogo que possa ajudá-lo. Depois, a nível do impacto familiar, aqui a pessoa, sobretudo quando está com crise, está muito necessitada de apoio dos seus familiares, de apoio em casa, e por vezes pode também faltar a vários eventos importantes. E é por isso muito importante explicar, desde logo aos seus familiares, como é que é viver com esta doença, tudo o que sente durante uma crise e de que forma é que está incapacitado durante uma crise, para que eles possam compreender também da melhor forma e dar-lhe o apoio que precisa. Pois, a nível do impacto social, a enxaqueca e outras colegas estão também associadas a que haja menos interação com amigos, também menos presença em convívios, e aqui também é muito importante compartilhar com os seus amigos todas as suas vivências, tudo o que sente durante uma crise, para que possam compreendê-lo e não deixar desde logo de fazer planos, mas sim ajustá-lo consoante as suas necessidades. Pois, a nível laboral, são também patologias que estão associadas, inevitavelmente, à perda de produtividade durante o período das crises, claro, e também a faltas ao trabalho. É importante, desde logo, discutir com a entidade patronal tudo o que esta doença implica e de que forma é que o incapacita durante as crises, e também ver com a entidade patronal se conseguem fazer alguns ajustes a nível do local de trabalho, por exemplo, possibilitar o trabalho através de casa, ou ter um horário mais flexível nestes períodos em que se sente mais incapacitado, para que isto não se reflita no seu trabalho e consiga fazer a gestão das suas tarefas. Falando agora das causas da enxaqueca e cefaleias, aqui causa está entre aspas, porque ainda não se sabe com certeza quais é que são as causas. Sabemos aqui que há influência de vários fatores internos e externos que podem contribuir para o surgimento destas patologias. Tem aqui uma forte componente genética também associada. Por vezes a enxaqueca, sobretudo, é associada também à família. Muitas vezes na família há várias pessoas que têm esta doença e tem aqui uma elevada componente genética associada. Antigamente também se pensava que a vasodilatação era aquilo que provocava efetivamente a dor de cabeça, mas hoje sabemos que a vasodilatação é sim um efeito de um conjunto de ocorrências que vão ocorrer durante a crise. Aqui é o efeito que vai provocar depois então a dor. E também a libertação de substâncias inflamatórias está associada à dor durante a crise e é a libertação destas substâncias que vai desencadear depois todo um conjunto de ocorrências que vão resultar nos sintomas de uma crise de cefaleia. Falando agora dos gatilhos. Os gatilhos são fatores que podem ser internos do próprio indivíduo ou externos e que podem aqui disputar uma crise. Falamos, por exemplo, no caso da mulher, das alterações hormonais. Aqui as flutuações hormonais durante, por exemplo, a menstruação são suficientes para que possa surgir uma crise. E aqui falamos também da enxaqueca menstrual, que é o que muitas mulheres têm. Aqui que a crise vai surgir aqui no período da menstruação. Depois também as mudanças no clima, aqui, por exemplo, a nível do ambiente, se está um tempo mais escuro, se está também demasiada luz, demasiado sol, a chuva também, aqui estas mudanças podem ser o suficiente para disputar uma crise. Depois há um conjunto de alimentos, de bebidas e de aditivos alimentares que também estão associados ao disputar de uma crise e aqui são diferentes para todas as pessoas. Há pessoas até mesmo que não conseguem identificar nenhum alimento que lhe provoque uma crise, mas estamos aqui a falar, por exemplo, do café, do chocolate, do álcool, de alguns aditivos alimentares, alimentos mais processados, que podem, no caso de algumas pessoas, aqui provocar uma crise. Depois falamos também dos odores intensos, de alterações dos hábitos de
sono, alguma medicação também pode provocar crises, também a desidratação é aqui muito importante, a ansiedade e o stress, como também já falámos, a atividade física intensa, a exposição à luz e também aos ruídos intensos. Dando agora algumas dicas práticas para que possamos melhor gerir a doença. Aqui, estas dicas estão sobretudo relacionadas com aqueles fatores que vos falei ainda agora que podem provocar uma crise. É importante manter-se hidratado e ter uma alimentação saudável, beber água ao longo do dia, não saltar refeições, evitar estar muito tempo sem comer. É muito importante também para que não surja uma crise. Manter aqui uma rotina regular de sono, que esteja bem estabelecida, consistente. A pessoa deve evitar dormir demasiado, dormir pouco também, fazer aqui alterações nas suas rotinas para que possa conseguir gerir a sua doença, praticar exercício físico também, sobretudo o exercício físico de baixo impacto, que aqui vai estar associado também a uma sensação de bem-estar e de alívio do stress. Evitar também o uso excessivo de medicação. Aqui falamos da medicação SOS, por vezes a pessoa tem tendência a tomar esta medicação em demasia, devido ao elevado número de crises, mas é importante seguir sempre as recomendações do seu profissional de saúde, do seu médico, para que possa evitar este uso excessivo de medicação, o que por vezes leva até mesmo que a crise seja agravada. Reconhecer aqui depois as alterações hormonais também é muito importante, pode ajudar a prevenir as crises e logo aos primeiros sintomas deverá tomar a sua medicação. Apostar também em estratégias de relaxamento, fazer alguns exercícios de relaxamento, meditação, yoga, aquilo que possa resultar melhor para o seu caso. Ajuda também a gerir a crise ao longo do tempo e ter atenção depois àqueles estímulos sensoriais que já falámos, à luz, aos odores fortes, aos ruídos, que também pode ser o suficiente para prevenir uma crise. Falamos agora da importância de preparar a consulta médica. Aqui o doente tem um papel mesmo muito importante na consulta médica, porque o diagnóstico passa sobretudo pelo historial clínico. O médico vai ter em grande consideração tudo aquilo que o doente lhe vai contar na consulta, isso mesmo vai ser o suficiente para estabelecer um tratamento ou até fazer alterações, ajustes que possam ser necessários. Porque é que devemos registar as crises? Desta forma, conseguimos mostrar ao médico todas as informações para que ele possa tomar as decisões clínicas e usar, por exemplo, um diário. Aqui falamos de um período já de 6 meses, conseguimos logo estabelecer também os padrões das crises, aqui fazer os ajustes necessários os ajustes que forem necessários para a medicação ou o tratamento, e desta forma o médico pode também avaliar tudo aquilo que o doente lhe disser e tomar depois então as suas decisões. O que é importante registar aqui num diário? Devemos registar o número de dias de crise por mês, registar também a intensidade da dor, sendo que 1 é quando não tem dor e 10 é uma dor muito intensa. Registar também os dias que estão no período de menstruação, caso seja o caso. Depois também os principais sintomas, como por exemplo as alterações de visão, caso tenha vômitos, náuseas, tudo aquilo que for associado à dor de cabeça deve também ser registado. Também registar a medicação que foi utilizada na crise, naquele dia, e depois, caso consiga identificar aqueles fatores desencadeantes que já falámos anteriormente. Aqui temos um exemplo de um registro diário de enxaqueca, em que aqui vamos ter os dias do mês, de todo o mês. Depois, com uma cruzinha, estão assinalados os dias em que a pessoa teve crise. Depois, a intensidade então da dor. Também aqui assinalados com uma cruzinha os dias da menstruação. A pessoa também depois registrou aqui alguns sintomas associados e depois a medicação. Aqui o nível dos desencadeadores não registou, por acaso aqui não identificou, e depois caso queira acrescentar alguma informação, também tem depois um espacinho para as notas. Depois falamos também de um componente muito importante que é o questionário de preparação para a consulta. São aqui um conjunto de questões que, ao serem respondidas já previamente, pode até preparar em casa antes de ir à consulta, vão ajudar o médico durante a consulta a tomar as decisões mais acertadas. E estas questões passam muito por isto. Quantos dias do mês teve crise? Quais é que foram os sintomas das suas crises? Em média, quanto tempo duram as suas crises? Quantos dias por mês toma medicação para aliviar os sintomas? E se após a toma desta medicação, quanto tempo é que demorou a crise a passar? Quantos dias por mês
não consegue ir trabalhar ou não consegue cumprir os seus deveres familiares devido às suas crises. E estas perguntas também vemos que estão aqui muito relacionadas com o diário. Ao registarmos todas estas informações no diário, também depois vamos conseguir mais facilmente responder a estas perguntas que vão ajudar o médico. Falando agora então do acompanhamento médico, há aqui várias coisas que são importantes de realçar, sobretudo, a nível das cefaleias primárias, quando falamos em enxaqueca, da cefaleia em salvos ou da cefaleia de tensão, estas devem ser acompanhadas e tratadas por um médico, não deve desvalorizar a sua condição, deve sempre procurar ajuda junto do seu médico de família e, caso seja necessário, será encaminhado para um especialista, neste caso o neurologista ou neurologista especialista em cefaleias. E importa aqui salientar também que a grande maioria dos doentes deve ser acompanhado pelo seu médico de família nos cuidados de saúde primários, não tendo necessidade de ser acompanhado pelos especialistas. Apenas alguns casos específicos é que têm necessidade deste acompanhamento, como por exemplo o caso de cefaleias mais raras ou também cefaleias que, a nível dos cuidados de saúde primários, estejam com alguma dificuldade em resolver, dificuldades no tratamento. Agora terminamos com algumas dicas para que possamos ajudar uma pessoa que sofre com enxaqueca e outras cefaleias, nomeadamente durante o período da crise. Antes da crise, o que é que podemos fazer? Devemos encorajar a pessoa a identificar estes seus fatores desencadeantes, caso seja possível e caso os consiga identificar. Ajudar também a pessoa a manter os seus hábitos, a sua rotina, para que não fuja muito e isso também não contribua para o agravamento da crise. Ajudar também no combate ao stress e à ansiedade. Por vezes, a antecipação de uma crise também gera aqui muito stress e ansiedade na própria pessoa. Auxiliar no registro dos sintomas e na frequência das crises. E também estar aqui atentos aos sinais que possam anteceder uma crise, como, por exemplo, a pessoa estar mais cansada, mais frustrada, ter também aqui algumas náuseas, algumas dificuldades de concentração, ter, por exemplo, mais fome, mais sede. Aqui podem ser, às vezes, alguns sinais que indicam que está para vir uma crise. Pois então, durante uma crise, o que é que podemos fazer? Permitir que a pessoa descanse, dar-lhe algum espaço, permitir que ela esteja assim num local calmo, onde possa descansar, também ser flexível nas mudanças de planos e aqui compreender que a pessoa naquele momento está incapacitada e tentar reagendar os planos e ajudar também com o possível que consigamos na realização das tarefas. Depois de uma crise, devemos tentar perceber o que é que a pessoa precisa, como é que se está a sentir naquele período, que ainda é um período também difícil, incentivar a que realize as atividades que consiga, até que esteja, que regresse à normalidade, e também compreender que estes sintomas podem ser semelhantes a uma ressaca, a pessoa ainda está muito incapacitada, pode se sentir cansada e continuar a precisar de ajuda mesmo neste período. E é tudo. Muito obrigada por terem assistido e também, caso tenham alguma dúvida, podem sempre colocar aqui nos comentários do vídeo e estaremos disponíveis para responder. Obrigada.